Olá, seja bem-vindo ao canal da QMS. Eu sou Neifer França, diretor da QMS, e hoje estamos com mais um episódio do nosso Manual de Gestão com o tema 5 Forças de Porter. Bom, vamos começar então a falar sobre as 5 forças de Porter. O que é isso? Da onde veio? Para que se aplica, né? Primeiramente, as 5 forças de Porter é uma ferramenta utilizada para avaliação de competitividade. Então, se a gente pensar na definição e no seu papel e o seu principal uso, a gente utiliza esta ferramenta justamente para avaliar competidores, para avaliar concorrentes, para avaliar o mercado em relação às empresas que a gente atua. Aqui na nossa área de sistemas de gestão, a gente pode utilizar a ferramenta de 5 forças de Porter como uma das avaliações de contexto organizacional. Então, a gente pode utilizar essa ferramenta para avaliar o contexto, as questões internas e as questões internas de acordo com a gestão organizacional da sua empresa. Bom, as 5 forças de Porter é uma ferramenta aí muito utilizada no mundo inteiro e é uma ferramenta bem antiga. Ela apresenta diversos fatores, para ser mais exato, 5 fatores específicos para avaliar essa competitividade. Então é um ponto bem importante aqui para a gente já começar a tomar nota aí no nosso manual de gestão da QMS. Bom, a ferramenta, ela apresenta propriamente dita, vou começar a compartilhar a minha tela aqui, 5 quadrantes, como vocês estão vendo aí na tela. A principal é a rivalidade entre competidores, concorrentes. A gente entra também com a força de substitutos, novos entrantes, barganha dos fornecedores e barganha com clientes. Então você vai fazer uma avaliação das 5 forças de Porter dentro da sua estrutura, conforme o seu contexto organizacional, o contexto da sua empresa. Então eu vou fazer notas de cada quadrante desse para chegar nas principais avaliações de forças de Porter. E é claro que quando a gente está avaliando aqui as forças de Porter, ela também se torna uma ferramenta para análise de risco do processo específico aqui de competitividade, de competição, de continuidade de negócio. Então é isso que a gente vai avaliar aqui internamente, né? E assim, para que a gente vai utilizar isso, além da avaliação, né? As 5 forças, ela mostram que existem outras forças além da simples rivalidade entre concorrentes. A gente pode utilizar esses diversos quadrantes para verificar as outras forças que a concorrência tem com a gente. E a gente define uma estratégia de competição mesmo dentro da nossa empresa. Então, obviamente que dentro do que a gente imagina como partes interessadas, os stakeholders, os concorrentes são peças fundamentais. Então, a gente utiliza essa avaliação para definir uma estratégia competitiva desses processos, tá? Bom, eu estava falando sobre cada um quadrante, vamos entrar em cada um deles antes de a gente fazer um exercício junto aqui na planilha. Primeiro, rivalidade entre concorrentes. Ele tende a ser a primeira força que percebemos quando fazemos a análise externa. Então a gente já verifica, claro, a gente já sabe de forma intuitiva quem são os principais concorrentes, mas aí a gente vai fazer uma lista sobre isso. Os concorrentes geralmente estão na mira das empresas porque tem grande influência na sua capacidade de atrair novos clientes e ganhar market share. O que é o market share? A sua fatia de mercado que você tem num determinado produto ou serviço ou mesmo da sua empresa, né? O nível de concorrência ele é influenciado por diversos fatores que a gente pode imaginar aqui. São os principais fatores que aumentam a rivalidade entre os players. Concorrentes numerosos, crescimento lento da indústria, produtos muito semelhantes, ou seja, a questão de commodity, né, sem diferenciação, custos fixos ou armazenamento altos e barreiras de saídas elevadas
com custos fixos de saída, barreiras emocionais, restrições, então a dificuldade em trocar de concorrentes. Esse é um fator fundamental. A segunda força que eu queria apresentar para vocês é o poder de barganha de fornecedores. O quanto a sua organização tem uma barganha suficiente com os fornecedores, porque você consegue reduzir custo fixo e variável para fornecer também melhores preços para o mercado. Os fornecedores, eles podem, e eles têm um fator de influência muito grande para aumentar ou reduzir preços e qualidade. Então esse é um ponto importante aqui. O poder de barganha de fornecedores do setor depende de uma série de circunstâncias. Se tornam mais fortes quando são poucos e vendem para muitos compradores. Então, eu tenho aqui para eu fazer um produto específico ou para eu prestar um tipo de serviço, eu tenho 2 únicos fornecedores no mercado ou um único fornecedor e esse fornecedor vende para todos os meus competidores. Obviamente que meu poder de barganha é nulo nesse caso, né? Mas eu tenho uma gama enorme de fornecedores que fornecem aquele produto ou serviço para eu poder prestar meu serviço ou fabricar meu produto. Então, obviamente que o poder de barganha é muito maior, né? O setor não é essencial para os fornecedores, a mercadoria é um insumo importante para os compradores, sua mercadoria é diferenciada e gera custos de mudanças a compradores, são uma ameaça de integração para frente, podem passar a produzir o que o comprador vende. Esse é um risco também relacionado a esse processo. Força 3, o poder de barganha dos compradores, quem compra, ou seja, os seus clientes. Quanto mais for o poder de barganha dos clientes, mais eles podem pressionar os vendedores, obviamente, né? Os compradores aumentam o seu poder de barganha quando são poucos e compram grandes volumes. Então pense em você aí, no seu dia a dia, né? Tem um produto aqui na minha rua que eu compro bastante, eu sou o melhor comprador, porque eu compro muitos produtos lá. Então, obviamente, você tem uma influência maior. Então, você consegue reduzir custo nesse processo. Os produtos que compram são padronizados e sem diferenciação, commodity. Os produtos que compram representam parcela significativa dos seus custos. Os custos de mudança de fornecedor são baixos. Tem lucros baixos. O produto não é importante para a qualidade dos produtos dos compradores. Então, se o seu produto ou o seu serviço não é importante para a qualidade de quem está comprando, ou seja, do cliente, o poder de barganha dele é muito maior. Então, tanto faz se ele comprar de uma empresa ou da outra, porque não influencia a qualidade dele. Os produtos não ajudam o comprador a economizar. Então, quer dizer, a sua influência dentro do processo do comprador também é muito baixa. E são uma ameaça concreta à integração por trás. Podem passar a fazer o que o fornecedor faz. Então, também mais um ponto aqui. A força 4 é a ameaça de novos entrantes no mercado, né? Ou seja, barreiras de entrada muito baixa. Então, essa ameaça que os novos entrantes representam para o setor, porém, depende da reação dos concorrentes atuais e das barreiras de entrada. Vou dar um exemplo aqui do nosso dia a dia, tá? Surge o streaming de assistir filmes, assistir séries com o Netflix. Então, o Netflix, ele é a plataforma mais conhecida e a pioneira, obviamente, e eles têm uma fatia de mercado de 100%. Começam a surgir novos entrantes. Então, entra lá Disney Plus, entra lá HBO, entra lá, enfim, entra a Prime Video, daí você é assinante da Amazon, você já ganha Prime Video, você já é assinante não sei das quantas, já ganha lá a HBO, você já tem o Disney Plus, você já tem o Paramount, enfim, começa a ter vários entrantes, tá? Então, em mercado, basicamente, quando você tem barreiras de entrada baixa, você tem um risco muito grande de novos entrantes.
Em contrapartida, mesmo que você tenha barreiras de entrada altas e uma grande margem de lucro naquele mercado, novos entrantes com certeza vão adentrar aquele mercado por conta dessa margem. Novos grandes entrantes. Então, por exemplo, a Disney é uma empresa gigantesca. Então, ela não pensou duas vezes em competir com o Netflix. Então, tinha lá os filmes de heróis, né, que era só da Netflix, que passava na Netflix, a Disney foi lá, tinha os direitos, falou, não, eu vou produzir o meu streaming e os filmes de heróis vão ser somente aqui no meu streaming, né? Então, ele era, no caso, um fornecedor da Netflix. E daí aquele tópico que a gente estava falando aqui, ó, da Força 2, o poder de barganha. São uma ameaça de integração para frente, podem passar a produzir o que o comprador vende. Exatamente o que aconteceu com Netflix e Disney. A Disney, ela era um fornecedor da Netflix, ela fornecia os filmes, os direitos dos filmes para a Netflix, e a Netflix lá produzia e passava os filmes lá. Quando ela falou, não, legal esse negócio de streaming aí, né? Então eu vou fazer o meu streaming aqui e agora você não pode passar mais filmes de herói aí no Netflix, né? Então quem tem criança em casa sabe como é, né? Então eles nem ligam lá pro Netflix, preferem lá a Disney, obviamente, por conta dos filmes de heróis. Então esse é um fato bem importante aqui dentro da estrutura de novos entrantes, né? Força 5 e última força, ameaça de produtos ou serviços substitutos, ou seja, aquela questão da disrupção do mercado. Case clássico aqui do táxi e do Uber, né? Então existiu o táxi lá, deitado em berço esplêndido, com aquele serviço de baixa qualidade, entra o Uber no mundo inteiro, um serviço totalmente disruptivo que reduz com certeza ao market share do uso dos táxis em geral, né? Então vem uma disrupção forte do mercado. Pô, aquele caso clássico lá da Kodak, a Kodak, maior produtora de máquinas fotográficas do mundo. Ele poderia fazer lá a máquina digital, não quis fazer, então faliu. Então exemplos clássicos aí que podem acontecer nos substitutos, né? Então, eles podem vender produtos que substituem, ou seja, que atendem a mesma necessidade ou desempenham a mesma função. Então, esse é um ponto importante, tá? Bom, como que a gente aplica aí as 5 forças de Porter? Vamos voltar aqui para a nossa tabelinha. Então, tá aqui, vocês estão vendo a minha planilha. Tá disponível aqui para vocês para download, aqui embaixo do vídeo, tá? Você pode fazer o download. Eu peguei aí um da internet, fiz algumas modificações, tem diversos XLS aí de forças de Porter, você pode construir a sua, tem tudo na internet aqui, mas eu peguei uma para a gente brincar junto, que eu achei até interessante aqui, que pode dar uns dados legais, tá? Então aqui o que você está vendo na tela são as 5 forças de Porter que eu estava falando para vocês. Rivalidade entre concorrentes, substitutos, barganha com clientes, novos entrantes e barganhas com fornecedores. Pô, nessa planilha aqui, não exatamente vai ser assim, tá? Vai ser... Eu peguei um exemplo para ficar um pouco mais lúdico para você. Nessa planilhinha, eu consigo aqui brincar com temas que vocês já vão discutir. Esses temas não necessariamente estão na metodologia. Aqui é algumas coisas que já existem aqui nessa planilha para a gente brincar. Então vamos ver aqui, ó, concorrentes. Então vamos pensar aqui na QMS? QMS Certification, vamos lá, fazer junto, hein? Quantidade de concorrentes direto. Poxa, não é muito alta, né? Deve ter aí umas 40 certificadoras no Brasil, dessas 40 aí, umas 10 certificadoras que tem o porte da QMS, dessas 10 que tem o nível de satisfação de cliente da QMS, nenhuma. Mas, se a gente pensar em todas aí, a gente vai considerar que é média, né? Então, qual que é a
essa questão inverte aqui, o sim ou não, então dentro do processo, não muda nada. Poder de mercado dos concorrentes diretos. Poxa, tem gente boa, obviamente, né? Todo mercado tem gente boa. O poder de mercado tem certificadoras no Brasil, aí, no mundo, centenárias, obviamente. Então, qual que é o poder de mercado deles? Eu vou colocar alta. Então, se a gente pensar lá em 5 ou 6 certificadoras globais como a QMS, a gente tem um poder de mercado de concorrentes diretos, tá? Perda de mercado para os concorrentes, muito, muito baixa. Então, muito baixo, vou colocar. Não vou colocar 0, porque também é muito, né, produção? Colocar 0 aqui, vamos deixar aqui muito baixo. Inverte aqui a questão, muda muito, pode mudar, deixa aqui. Existência de diferencial competitivo da sua empresa. Nossa empresa tem eu vou colocar alta, não vou colocar muito alta aqui. Hoje eu tô modesto, viu, produção? Tô bem modesto aqui. Então, vou colocar nessa questão de diferencial da QMS, vou colocar alta, não vou colocar muito alta. A gente tem o maior nível de satisfação do mercado, a gente é a certificadora que tem maior agilidade do mercado, a gente é a certificadora com os maiores cases de certificação do Brasil para diversas normas. Enfim, acredito que o nosso diferencial é bem alto. Se você não conhece ainda a QMS, caiu nesse vídeo aqui por conta das 5 forças de Porter, clica aqui no link abaixo e conheça um pouco mais sobre a QMS, certificadora de governança, compliance, segurança da informação, sustentabilidade, qualidade e outras temáticas. Custo de produção e prestação de serviço. Poxa, tem custos, obviamente, né? São os auditores, a gente utiliza muita tecnologia aqui dentro da QMS, então todo o processo é rastreável, né? A gente tem os maiores softwares do mundo, a gente utiliza aqui dentro, a gente utiliza Salesforce e outros custos, mas obviamente não é um custo alto como extração de minério, no caso da Vale, não é um custo alto como produção de alumínio, no caso da Alcoa, como uma indústria, né? Então eu vou colocar média aqui, vai, prestação de serviço. Preço do produto, do serviço no mercado. Bom, nosso preço não é baixo, né? Obviamente, no nosso mercado de certificação, quem quer preço normalmente não tem qualidade, né? Então eu vou colocar média, mas dentro de umas certificadoras que tem um porte semelhante à QMS, eu vou colocar aqui um preço médio. Facilidade de alteração no espaço físico e adequação dos funcionários à mudança rápida. Assim, aqui ele está falando de agilidade, aqui é muito alto na QMS, né? Então, modéstia à parte aqui, é muito alto a nossa... Inverte aqui, muda alguma coisa? Não, né? Então, deixa aqui. Sim, inverte essas questões. Então, muito alto. Então, a gente já tem aqui os dados, né? Os dados específicos da força de Porter em relação ao concorrente, né? Então, já traz um ponto interessante aqui pra gente. Depois isso vai dando um gráfico aqui pra gente, olha que legal. Depois a gente vê aqui essa questão, ó, ameaça de produtos, rivalidade de concorrentes. Então, tá aqui tranquilo, né? Então vamos lá. Fornecedores da QMS. Bom, dependência da sua empresa com um ou alguns fornecedores. Nossos principais fornecedores aqui são auditores, que eles são prestadores de serviço, né? Muitos deles são prestadores de serviço, outros são funcionários diretos, mas muitos deles são prestadores de serviço, obviamente passando por toda uma integração, acompanhamento, monitoramento junto com a QMS, né? Então, eles são parte integrante da estrutura QMS, né? Qual que é a nossa dependência da empresa com um ou mais? Putz, a gente não tem com um só, a gente tem diversos, então eu vou colocar muito baixa, tá? A nossa questão aqui, né? Possibilidade de substituir produtos e serviços dos fornecedores. A gente consegue auditores, obviamente, no mercado, sistemas de software, a gente é muito
a gente consegue substituir, então eu vou colocar alta. Grau de importância da sua empresa para os fornecedores. Bom, a gente tem uma importância, tem auditores, por exemplo, que vivem da gente, mas obviamente o Salesforce não depende da gente, outros softwares também não dependem da gente, então vou colocar baixa, vou colocar baixa. Existência de estratégias para amenizar os efeitos da dependência do fornecedor, a gente tem, então a gente tem muita estratégia aqui para isso, né? A gente tem um processo seletivo de auditores, a gente tem outros sistemas que a gente já tinha validado anteriormente para uso. Então, entre tecnologia e mão de obra, a gente está tranquilo. Custos envolvidos em mudar de fornecedor. É médio, né? A gente tem que fazer todo um treinamento, tem todo uma questão, né? Grau de procura de fornecedores de sua empresa pelo mercado. Então, sim, eu acho que é alta, né? Então, procuram fornecedor, procuram os auditores, os softwares têm uma alta demanda, então tá ok. Então, se a gente pensar aqui nos fornecedores, olhando lá no gráfico, então a gente dá uma olhadinha lá nos fornecedores, poder de negociação com o fornecedor, então a gente está num eixo significativo, tá? Clientes, então para ser um pouquinho mais rápido aqui, quantidade de clientes de sua empresa em relação ao total de clientes em potencial. Média, né? Tem muito espaço, sempre tem espaço aqui. Parte do faturamento total oriundos de pouco cliente. Muito baixa, muito baixa. A gente tem milhares de clientes aqui, então a gente não depende de um ou outro cliente, né? Grau de poder de negociação destes poucos clientes alta. Então, porque a gente não tem, né? Existência de estratégias para amenizar os efeitos do poder de negociação desses clientes. Existência de estratégias para amenizar os efeitos do poder de negociação. Alta também. Grau de informação dos clientes sobre o mercado. Média, né? Tem informação. Grau, porque é aquela questão do cliente que vira concorrente, né? Então, coloquei média. Grau de importância dos seus produtos e serviços para os clientes. Para a gente é alta, né? Quando o cara está procurando uma certificação, normalmente é alta. Então a gente vai lá no cliente, então a gente tem aqui, cadê clientes aqui, meu Deus? Aqui, ó. Então a gente está bem tranquilo com clientes, fornecedores, concorrentes já está um pouco mais abaixo, então a gente, nesse gráfico de aranha, a gente vai vendo aí onde a gente está, né? Novos entrantes, quantidade de empresas que entram no mesmo mercado que sua empresa atua. Nossa, eu acho que é média, né? Tem algumas certificadoras pequenas que entram aqui, mas da mesma forma que entram, sai, né? Então tem que tomar cuidado, inclusive, com isso, né? Você certificar com uma empresa tradicional, uma certificadora que tenha reconhecimento internacional, uma certificadora que tenha tradição no mercado, com grandes players, com grandes clientes certificados, vai ajudar você a ficar tranquilo em relação à sua atividade, tá? Perda de mercado da sua empresa para novas empresas, muito baixa. A gente tem o que a gente chama de churn rate aqui, muito baixo, muito baixo. Grau com que políticas governamentais afetam negativamente sua empresa. Eu acho que é baixa, a gente depende pouco de governo, né? Às vezes quando alguma legislação, alguma ação política até ajuda a gente, por exemplo, a LGPD, né, ajudou a gente aqui nas certificações de proteção de dados e segurança da informação. Existência de estratégias para diminuir o impacto de ameaça de novos entrantes. Eu acho que é baixo, a gente não tem muita estratégia aqui para isso, né, então acaba se tornando um risco, mas porque também o processo é baixo, né. Grau de diferencial que essas empresas possuem em relação à sua empresa. Diferencial muito baixo, muito baixo. Então, entrantes aqui, a gente está baixo. Então, substitutos, que é essa parte de disrupção, né? Existência de possibilidade de algum tipo de produto ou serviço poder realizar a mesma função que sua empresa. Vou colocar baixa, né? Então, certificação existe há muitos anos, verificação, validação, isso é centenário, né? Certificação de temáticas existem desde a década de 90, com certificações de qualidade, então eu vou colocar baixa.
Perda de vendas e decorrente de produtos, baixíssima, zero. Não tem nada que, hoje, atualmente, não tem nada que traga para a gente um risco sobre isso, tá? Existência de estratégias implementadas para competir com esses produtos. Eu também não tenho estratégia sobre isso, né? Então é muito baixo. Então acaba aqui que tem uma nota 1 para a gente, né? Grau de desenvolvimento de produtos e serviços da sua empresa. Grau de desenvolvimento de produtos. Não, a gente tem bastante desenvolvimento de produto novo aqui. Não é alta, eu vou colocar alta, né? Então eu acho que está entre média e alta. Chances desses novos produtos substitutos mudarem as preferências do seu cliente. Zero nunca é, mas eu vou por baixa, tá? Bom, aqui a gente tem nossa força. Aqui a gente tem o gráfico de força das forças de Porter. Então a gente está muito ok aqui com o poder de negociação dos clientes, com a ameaça de novos entrantes, com a ameaça de produtos substitutos, com o poder de negociação. Então, dentro das forças de Porter, o que a gente tem que pensar são concorrentes. Então, vamos voltar lá em concorrentes. Concorrentes eu já coloquei mais diverso, por isso que deu aquele número lá. Tem bastante concorrente, né? Bastante não, médio. Poder de mercado dos concorrentes diretos, o pessoal tem poder, né? Então, alto, assim como nós, né? Colocamos na mesma prateleira. Perda de mercado muito baixa, existência de diferencial competitivo da sua empresa é alta, custos de produção é médio, preço do seu produto é médio em relação ao mercado e facilidade de alteração no espaço físico, ou seja, a agilidade nossa é muito alta. Então, dentro das forças de Porter da QMS Certification, o que a gente tem que traçar agora planos de ação seria voltado realmente para a rivalidade entre concorrentes. Então, nessas 5 forças de Porter, a gente tem uma estrutura dessa forma. Gostou das informações? Eu adorei fazer esse exercício com vocês aqui, porque isso me dá já mais insights sobre a nossa prestação de serviço. As 5 forças de Porter pode ajudar você na sua empresa, no seu serviço, na sua área, na sua carreira. Então estude mais, pesquise mais informações na internet, pergunte lá para o ChatGPT e volte no vídeo, volte na etapa, volte na informação. Pode fazer o download aqui da ferramenta aqui embaixo para ajudar você dentro dessa questão. Esse foi o nosso manual de gestão de hoje sobre as 5 forças de Porter. Não deixe de, antes de sair, dar um like no vídeo, se inscrever no canal, acionar o sininho e segue a gente em todas as nossas redes sociais. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!